Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Amém? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Um assunto que muitos, com o tempo, têm perdido o entendimento, não têm dado a devida atenção e por isso estão sofrendo muitas consequências. Toda palavra que você ouve, você precisa de praticá-la pelo menos dentro de 24 horas. Senão, se nós conhecemos algo e não praticamos, nós não conhecemos. Então nós precisamos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, amém? E ensinar também a outros. Então você aprende, você a pratica e você também ensina outras pessoas. Uma palavra aqui muito séria, muito importante. Eu tenho percebido, eu tenho orado por isso. Eu tenho visto de uma maneira prática, de uma maneira clara, quantas pessoas estão doentes, estão entristecidas, estão fracas na fé, estão desanimadas. Pede para fazer silêncio, faz isso, em nome de Jesus, amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e vergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, e dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazendo isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Hoje é um culto de ceia, é um culto que a sua criança participa com você, para ela ver você louvar o Senhor, para ela ver você ofertar, para você ensinar. Então, os pais, por favor, me ajudem. Eu sei que criança é normal, mas ajude para os irmãos poderem ouvir a palavra, amém? Queridos, eu quero explicar esse texto para muitas pessoas, porque há um entendimento errado aqui. Há alguns entendimentos errados desta palavra que levam muitas pessoas a comerem e a beberem a ceia do Senhor de uma maneira errada. Então vamos entender muito bem aqui o que a palavra de Deus nos diz.
tem culto que é um culto mais de ensino. Eu tenho essa tendência, mas tem culto que eu preciso de esclarecer mais para alguns irmãos a importância de nós entendermos sobre a ceia do Senhor. Corinto era um lugar, na verdade, dos tempos antigos, era uma cidade muito evoluída, muito próspera, só que havia uma prostituição exagerada nessa cidade. Inclusive o nome Corinto significa isso, corrupto, significa corrompido. E era um grande centro cultural, era um lugar que havia um deus que ele chamava de Deus, né? Sabemos que é demônios, Deus Eros, o nome já diz, que é o Deus onde eles praticavam e idolatravam através da prostituição. E inclusive nessa carta o apóstolo Paulo até recomenda as mulheres a usarem véu e não rasparem a cabeça por causa da localidade, porque as mulheres, como diz, né, da vida, as meretrizes, não vou dar muito nome aqui, hoje é um culto da família, né? Elas raspavam a sua cabeça e elas eram identificadas desta forma através de um culto idólatra que acontecia. E o apóstolo Paulo e demais irmãos pregavam e essas pessoas se convertiam, essas mulheres se convertiam. E se elas não colocassem um véu sobre a sua cabeça, elas eram confundidas com essas mulheres que se prostituíam. E é interessante que também que a igreja de Corinto era uma igreja que deu muito trabalho, uma igreja que precisou de colocar ordem no culto, onde as pessoas todos profetizavam e oravam em língua ao mesmo tempo e não tinham um ensino da palavra de Deus, e o culto era uma grande bagunça. O apóstolo Paulo então colocou ordem no culto. Mas também era uma igreja que no dia da ceia cada um trazia o seu vinho em abundância, em exagero, e eles comiam exageradamente e embriagavam-se e perdiam a revelação, o que é a ceia do Senhor. E por isso que no começo que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele é duro. Ele disse: vocês não têm casa para comer na sua casa? Vocês vêm e trazem aqui vinho e pão com abundância e comem e se embriagam. Então ele foi duro aqui no começo. Mas há algo mais sutil por trás de todo esse texto que nós lemos. Há algo mais sério aqui que nós lemos, que é a falta da revelação. O que é a ceia do Senhor? Por que nós ceiamos? Por que nós fazemos isso? Primeira coisa, a ceia é fruto de uma revelação do Senhor. Amém? Olha o que Paulo diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O que você tem recebido do Senhor? Presta bem atenção aqui. O Senhor diariamente quer anunciar a você coisas grandes, ocultas que você não sabe. O Senhor quer falar com você coisas maravilhosas, extraordinárias. Porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espirituais. Ele tem um entendimento espiritual e ele então, ele consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ele consegue perceber as coisas que estão acontecendo. Ou seja, Deus está falando com ele através da palavra, através da intuição, através de uma impressão no espírito, através de visões, de sonhos. Você tem recebido algo da parte de Deus. Todos nós temos recebido um dom, uma unção. Temos recebido algo da parte, uma revelação da parte do Senhor. E o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? O que temos feito com o talento que nós recebemos? Não podemos ser igual aquele homem imprudente que abriu um buraco no chão e enterrou o seu talento. Mas o apóstolo Paulo fala: o
que eu recebi do Senhor, eu também tenho entregado. E é por isso que eu estou ministrando a você hoje, porque eu recebi uma revelação da parte de Deus, a revelação do Evangelho da Graça. Você recebeu a revelação do Evangelho da Graça. Agora, a pergunta é, não responda, para quem que você tem entregado o que você recebeu? Não podemos ficar só para nós o que nós temos recebido, devemos entregar, amém? Entregar uma palavra, entregar uma unção, entregar uma revelação, entregar o Evangelho, entregar para o Senhor, entregar para a igreja os dons que nós recebemos. Por exemplo, eu tenho vontade, eu recebi um chamado de Deus, eu tenho vontade de tocar bateria. Aleluia? Cadê esses aqui? Eu fiz um apelo um tempo atrás, a Francilena, veio um tanto aqui na frente. Você tem entregado o que você recebeu? Essa vontade não vem de você mesmo, é o Senhor que está colocando no seu coração. Só que algumas pessoas, elas querem ter uma visão, né? Elas querem ter algo sobrenatural, uma voz que diz, uma voz alta, né? Dizendo, um exemplo, Lucas Lima, né? Venha e toque guitarra. Só exemplo, tá, Lucas? Mas está no seu coração? Comece, entregue para o Senhor, entregue para a igreja. Toque bateria, né? Toque aqui a guitarra, o violão. Ontem os irmãos presenciaram, os que estiveram aqui presenciaram, né? A banda, como que os irmãos são alinhados, são entrosados, né? Como dizem na música. Muito, muito bom, excelente. Excelente. E suportou muito bem aqui, para a glória de Deus, o nosso som. Vai melhorar, mas tivemos aqui guitarra, tivemos aqui bateria, tivemos aqui teclado, só não tivemos o baixo, né? Mas vai ter também, tem nome de Jesus. Nós já temos o baixo. Mas a pergunta é, o que você tem recebido da parte de Deus? O apóstolo Paulo, ele recebeu uma visão, ele recebeu revelação, mas ele não cessou de entregar à igreja aquilo que tem recebido. Mas percebe, o que ele recebeu? A revelação da ceia do Senhor. E é poderoso isso, porque o apóstolo Paulo não teve presencialmente com Jesus igual os outros apóstolos. Ele não recebeu de uma maneira, ouviu Jesus falar fisicamente, por ensinamento. Ele recebeu através do Espírito Santo que está dentro de você. Um apóstolo que não andou com Jesus, mas ele teve mais revelação do que todos os apóstolos juntos. O Espírito Santo concordou com isso e escreveu na palavra. Ele trabalhou mais do que todos. Ele escreveu 13 cartas das 27 do Novo Testamento. Diz glória a Deus. 13 cartas. Isso é extraordinário. E tem uma ainda que não sabe se foi ele, que é Hebreus. Alguns dizem quem é. Mas o que você tem recebido? O talento só é multiplicado quando você entrega, quando você usa, quando você fala, quando você ensina, quando você anuncia o que você tem recebido da parte do Senhor. Que quando você recebe e entrega, você vai receber mais. Você tem recebido provisão financeira, entrega também. Entrega ao Senhor, entrega aos irmãos, abençoa os irmãos. Culto de ceia deveria ser um culto que as pessoas presenteiam também umas às outras. Esses dias não foi culto de ceia, mas eu trouxe aqui presente para algumas pessoas, entreguei. Devemos ter essa cultura, aleluia, porque a igreja primitiva vivia desta forma. E o que ele recebeu? Eu recebi do Senhor, ou seja, que a ceia ela é algo que foi instituído por Deus e não pelo homem. É fruto de uma revelação. Deus que mandou nós fazermos isso em memória dele. Portanto, se Deus mandou nós ceiarmos, nós não podemos deixar de ceiar. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos de ceiar. Não devemos nem cogitar faltar um culto de ceia. Faltar um culto, como eu falei semana passada, já é algo grave. E as pessoas acostumaram e não percebem que é grave faltar culto, mas é grave. Porque
abandoneis, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Porque ele diz, aonde eu estiver, estejai vós também. E também diz em Apocalipse que os vencedores seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. O Cordeiro está aqui nesta noite. E nós o seguimos porque nós o amamos. Amém? E fala também, aonde eu estou, ali também estarão os meus discípulos. E aquele que me serve, o Pai o honrará. Quando são os discípulos de Jesus? Se ele está onde 2 ou mais está presente, nós também devemos estar. Nos cultos e nas células. Mas o culto de ceia, irmãos, não podemos em hipótese alguma. Não podemos deixar de ceiar. Isso é tão sério que teve alguns cultos que eu fiz questão de levar a ceia para cada um daqueles que faltaram porque estavam doentes. Eu peguei, né? Eu fui lá, peguei o carro. Hoje é carro, para a glória de Deus. Peguei a minha moto, né? E fui na casa dos irmãos, né? Entregar para eles a ceia e orar com eles por causa da revelação que nós não podemos ficar sem ceiar. Posso ouvir um amém? A ceia não é opcional. Eu já vi muitos casos dos irmãos chegarem com a bandeja do pão e do suco, as pessoas rejeitarem. Não, hoje não. Por qual entendimento? Porque elas entenderam esse texto errado. Eu vou chegar lá. Elas entenderam examinar-se errado. Amém? A ceia não é opcional. Nenhum cristão deveria deixar de ceiar em hipótese alguma. Mas as pessoas com o tempo vão tornando-se a ceia um ato religioso. Vão tornando a ceia apenas algo ritual, de comer, uma degustação. Como você vai no supermercado e tem aquela pessoa vendendo um produto e ela oferece uma degustação de um determinado suco, de um determinado algo que você come para degustar. Não. A ceia, ela é algo extraordinário, poderoso. Nós também não cremos como a Igreja Católica na transubstancialização, acho que é isso mesmo. Que quando você come o pão, torna-se o corpo de Cristo, literalmente, não é. Mas nós fazemos isso em memória dele. E por quê? Isaías capítulo 53 disse, porque ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém, queridos? Então tem alguns que deixam de ceiar. E tem outros que ceiam com um entendimento errado. Sem revelação. Ou seja, por isso que tem muitos que estão fracos, doentes, muitos estão dormindo, frios. O Espírito Santo está apagado dentro deles. Não tem mais um ânimo, não tem mais um coração incendiado, não tem mais fervor, não tem mais revelação, porque não tem entendimento do que estão fazendo. Segunda coisa que nós vemos, a ceia é um ato de gratidão. Aleluia. No versículo 24 ele fala, e tendo dado graças. E tendo dado graças. O evangelho é uma vida de gratidão. Aleluia. Faz parte do nosso vocabulário. O sujeito estava perdido. O Senhor o salva, o encontra. Qual é a atitude dele? Ser grato. Senhor, obrigado, porque eu era cego, mas hoje eu vejo. A pessoa estava endividada e o Senhor o livra ela da dívida. Qual é a atitude dela? Gratidão. Nós éramos endividados. Havia uma dívida impagável no céu. O apóstolo Paulo fala que nosso escrito de dívida foi cravado na cruz e foi cancelado. Aleluia! Isso é uma verdade tão extraordinária, tão poderosa, que nós precisamos de anunciar a todas as pessoas essa verdade.
Suponhamos que o Lucas Vilaça, ele me deve R$ 1 milhão. Muito dinheiro, não é verdade? Muito dinheiro. E aí, por causa dessa dívida, ele evita o contato comigo. Esse dia eu estava conversando com ele, né, com o Lucas, e nós estávamos conversando sobre isso, né, Lucas? Algumas pessoas que devem às outras e agem normalmente. Ele estava falando como é que a pessoa é capaz. Eu falei, é isso mesmo, né? Tem gente que é assim. Imagina, então a nossa tendência é, se ele me deve um dinheiro, aí ele foge de mim, eu ligo para ele não me atende, ele vira, passa do outro lado, evita o máximo, porque ele está devendo. Só que aí o Lucas Lima, ele ama tanto eu e tanto o Lucas, né, um xará dele, que ele é bilionário, ele vai lá e paga a dívida do Lucas. Aleluia, glória a Deus. Só que o Lucas teve que viajar e ficou sem contato. E aí o Lucas ainda não sabe que a dívida foi paga. Agora a nossa comunhão voltou, né? Eu não preciso mais de cobrá-lo. Agora eu estou ligando para ele para a gente marcar um churrasco, alguma coisa, e ele continua me evitando. A dívida dele foi paga, mas ele não sabe que a dívida foi paga. E aí ele fica o tempo todo me evitando, porque ele não sabe ainda. Ele fica correndo de mim. O que nós devemos fazer? Mas aí, vamos dar um exemplo deixa eu terminar o raciocínio. O Lucas viajou, mas ele deixou, né, o Rodrigues para poder falar para o Lucas que ele pagou a dívida. E o Rodrigues não fala para o Lucas que a dívida foi paga. Quem que é o culpado de tudo isso? Quem não fala que a dívida foi paga, não é verdade? Nós tínhamos uma dívida diante de Deus que não poderia ser paga, e é por isso que as pessoas estão evitando a Deus. Estão fugindo de Deus. Porque é uma dívida impagável. E aí Deus quer comunhão conosco, mas nós não queremos, nós evitamos, porque nós estamos acusados, achamos que Deus vai nos cobrar, achando que Deus vai trazer castigo por causa da nossa dívida, que é o pecado. Aí vem Jesus, paga a nossa dívida e nos fala para nós anunciar que ela foi paga. E a gente fica calado. A dívida das pessoas foram pagas na cruz. Só que elas não sabem disso. E elas estão evitando o contato com Deus. Nós precisamos de anunciar o que nós recebemos, dizendo, a sua dívida foi paga. Jesus levou na cruz a sua enfermidade, os seus pecados, a sua miséria. Agora você pode ter comunhão com Deus. Deus não está mais zangado. Percebe? Só que enquanto ele não sabe disso, ele nega Jesus. Ele não recebe Jesus. Ele não aceita Jesus, como nós dizemos, né? Ele que nos aceita. Mas nós não entregamos o nosso coração para o Senhor, fica fugindo dele. Mas a hora que a acusação acaba, as pessoas vão correr para o Senhor. Anuncie às pessoas que a dívida dela foi paga. Amém? Jesus pagou a nossa dívida. Milionária, bilionária. Ninguém poderia pagar. Mas por que muitos cristãos ainda fogem de Deus? Por que tem pessoas que ainda estão acusados? Por que tantos crentes não conseguem ter intimidade e ficam o tempo todo achando que Deus está irado com ele? Presta bem atenção, não há mais dívida entre você e o Senhor. Aleluia, você está quitado diante de Deus por causa de Jesus. Amém? Ele pagou toda a dívida na cruz. Percebe isso? Aleluia. Você não deve mais nada. Você foi justificado. Amém? Não deve nada. Nós não devemos nada. Por causa do Senhor. Só por causa do Senhor. E aí os religiosos estão o tempo todo querendo pagar as suas dívidas, fazendo boas ações. É importante fazer boas ações? Claro que é. Nós somos salvos para as boas obras. E não ao contrário. E não é as boas obras que nos salva, diz Efésios 2:8. E aí os religiosos querem pagar a sua dívida, ajudando entidades carentes, dando sopão no frio, dando coberta. É bênção, é muito bênção isso.
mas eles acham que estão garantindo a sua salvação, pagando a sua dívida, como se fosse, né, algo na lei. A pessoa cometeu um crime e aí o juiz determinou ela das cestas básicas, pagar a sua dívida varrendo rua, capinando lotes, para pagar a sua dívida. Isso funciona aqui, mas com os céus não funciona. Precisamos de aceitar, Jesus pagou as minhas dívidas, aleluia, os meus pecados, mas também levou sobre ele a nossa doença. Então por que eu vou ficar doente, continuar doente, aceitar a doença, sendo que ele levou na cruz? Hoje eu fiquei com uma dor de cabeça terrível, eu repreendi, e para a glória de Deus, quase chegando aqui no culto, já melhorou, para a honra e glória do Senhor, aleluia. Minha esposa também estava passando mal, ontem, hoje também, eu orei por ela, já melhorou também, para a glória de Deus, porque nós não aceitamos doença, aleluia. E a ceia é isso, você está tomando posse da saúde que você recebeu na cruz. Você está agradecendo o Senhor pela obra que Ele fez na cruz, porque Ele levou as nossas doenças. Nós estamos agora um coração de gratidão. A pessoa estava presa em um vício, e o Senhor liberta ela. Qual que é a atitude? Gratidão. A gente já percebeu que para orar ao Senhor, quando nós pedimos no varejo, e para agradecer, nós agradecemos no atacado. Senhor, eu preciso de uma provisão para poder pagar o meu aluguel, a água, a luz e a prestação no meu carro. Senhor, cura minha dor de cabeça, essa dor de cabeça que não é minha, aleluia. Cura essa dor de cabeça, cura essa doença. Senhor, salva fulano, ciclano e beltrano. Pedimos de uma maneira detalhada, está certo, ore dessa maneira mesmo, em detalhes. Mas para agradecer, é no atacado. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Gastamos horas pedindo, mas para agradecer, uma só frase: obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Porque a gratidão, muitas pessoas não querem investir tempo, não querem falar muito disso. Mas quem foi salvo, ele é sempre grato ao Senhor. Amém? Gratidão é um sinônimo de pessoas maduras na fé. Observe as crianças. Crianças não são gratas. O pai tem que ensiná-las. Você não vê criança agradecendo pelo leite que a mãe está dando ela diariamente. Você não vê. Você não vê criança agradecendo pelo presente que a mãe deu ela quando é pequeno. O que eu mais vejo é pais falando para a criança: agradece ele, como é que diz? Né? Obrigado. Tem que ensinar as crianças. Quantos são maduros na fé? Nós também somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Na ceia é o momento de nós agradecermos. Aleluia! Na ceia é o momento de nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Olha o que diz Salmos, Salmo 100, ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Aleluia! Ações de graças, o hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Do longo dos 84 capítulos nos evangelhos, 27 deles descrevem a oração de Jesus, começando com gratidão, dizendo: graças te dou, ó Pai. Quando ele foi multiplicar o pão e o peixe, ele levantou os céus e apenas agradeceu. A gratidão tem poder de multiplicar a bênção sobre a sua vida. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele também agradeceu o Senhor. Graças te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor tem ouvido as suas orações. Quantos são gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito? Amém? Agradece ao Senhor. Agradece por cada uma das bênçãos. Dê nome durante a gratidão. Aí Deus manda o sol e nós reclamamos do calor. Aí tempo de frio, né? Deus manda o frio e as pessoas reclamam do frio. Aí Deus manda a chuva e as pessoas reclamam da chuva. O tempo todo as pessoas estão reclamando. Na hora do almoço, em vez de agradecer, as pessoas murmuram porque está faltando alguma coisa no almoço. Olha para cá. Isso não combina com você.
Isso não combina com aquele que tem o Espírito de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Hoje é tempo de você lembrar daquilo que o Senhor fez na cruz e agradecer a Ele com todo o seu coração. Agradecer ao Senhor. Terceiro, a ceia é um ato de quebrantamento. E tendo dado graças, ele fez o quê? Partiu. Partiu. Partir significa quebrantar-se, é quebrar, partir ao meio, rachar-se. Como eu ministrei semana passada da mulher que partiu, quebrou o vaso de alabastro com nardo puro, significa quebrantamento diante do Senhor. Eu sempre tenho falado isso, não cesso de falar as mesmas coisas para a sua segurança, como diz o apóstolo Paulo. No momento do louvor, da adoração, tem uma atitude de se quebrantar, de expressar no louvor com todo o seu coração. Sabe, queridos, de ser espontâneo. E não ficar olhando para a paisagem, né, para o teto, procurando o defeito do prédio, ou mexendo no celular. É um momento de você se quebrantar diante de Deus. De quebrar-se a sua alma, de lançar-se por inteiro, de chorar, de ser quebrantado. O Senhor procura os quebrantados de coração, os contritos de coração, o Senhor não desprezarás, diz Ele. Precisamos de ser intensos, de ser apaixonados, de sermos, indignados com a passividade, com a frieza. Precisamos de nos lançar no Senhor sem reservas. Se necessário for, ajoelhar-se quando ninguém pede para ajoelhar. Vir à frente, se ninguém pedir para vir à frente. Dizer glória a Deus e aleluia, assim tem que falar amém, ou glória a Deus. Precisamos de ser alguém contrito. Alguém quebrantado é aqueles que arrependem fácil do seu pecado, que reconhece o seu erro facilmente, que é fácil, alguém que pede perdão de uma maneira fácil. Já percebeu que tem pessoas que não conseguem perceber o seu erro? Que é muito difícil ele falar, me perdoa, eu errei. Você tem razão, não vai acontecer de novo, me perdoa. Se os casais aprenderem isso, o casamento vira uma grande bênção. Porque todavia tem um ou outro se arrependendo, dizendo, me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu agi errado com você. Me perdoa, eu levantei a voz, eu extrapolei com você. Quem faz isso são pessoas quebrantadas. São aqueles que qualquer coisinha ele está de joelhos diante do Senhor. Mas tem pessoas que são duras, são fortes, né? Devemos ser fracos diante de Deus. Os fracos correm para Deus todas as vezes, sempre ele está diante do Senhor, mas tem pessoas que tem que acontecer algo grave na vida dele. Um grande prejuízo, um grande problema, uma doença, uma enfermidade, não é o Senhor que traz. Vem, porque nós estamos no mundo. Vem pela circunstância, vem por causa do pecado, vem por causa do diabo, mas não é o Senhor que traz. Mas quando vem, aí sim ele se quebranta. Nós não precisamos de ter algo grave, uma doença, um prejuízo, um problema, para corrermos para Jesus. Os quebrantados estão sempre aos pés dele. Como Maria, aos pés de Jesus, quebrando o seu vaso, enxugando com o seu cabelo. Mas o Simão, religioso, ao receber Jesus na sua casa, não deu um beijo no rosto dele, não lavou os seus pés, não fez o que era básico de uma hospitalidade, de um anfitrião. O Senhor está na casa. Como que nós temos recebido? Como? Como que nós temos recebido o nosso Senhor? Deve ser como Maria, com quebrantamento. Sabe, queridos, o Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer entrega. Ele quer o seu coração por inteiro, sem reservas. Ele quer o seu tempo, Ele quer a sua atenção.
a sua atenção. Ele te quer pelas manhãs, Ele te quer ao dormir, Ele te quer o tempo todo, para que você seja íntimo, tenha um coração fervoroso, se alguém apaixonado por Jesus, se alguém que exala o bom perfume de Cristo, porque, como diz, devemos partir o pão. Jesus, Ele se partiu na cruz. Jesus, Ele se entregou na cruz. Ao esticar o seu braço para caber no furo, que não era para Ele, mas Ele tomou aquela cruz. Teve que deslocar-se o seu braço. Ele se quebrantou, indo para a cruz. Se quebrantou no Getsêmani. Sabe, queridos, a nossa oração deve ser de quebrantamento. Nosso testemunho deve ser de quebrantamento. Quantos são estes que querem ser quebrantados? É igual a história de um fazendeiro que foi orar e disse: Senhor, abençoa a minha vida, a minha casa, meu filho João, a minha esposa Maria e mais ninguém. Pessoas quebrantadas, elas se doam. Quando você é partido, você agora serve para você e serve para mais um. E é isso que Jesus fez com o pão. Ele partiu o pão e deu a cada um deles. Nós precisamos também de partir-nos, nós mesmos, entregando-se para cada uma das pessoas. Quando fazemos isso, servimos ao Senhor. Entregamos nosso tempo, entregamos o nosso talento, entregamos a nossa atenção a uns aos outros. Quando você é partido, você não é egoísta mais, você é generoso. A obra de Deus cresce, a obra de Deus avança por causa do quebrantamento. É como esse vaso de barro que tem algo aqui dentro. Aqui tem uns parafusos, né? Não sei quem colocou esse parafuso. Mas aqui somos vasos de barro e o Senhor está dentro de nós. Quando você se quebranta a sua alma, aquilo que está dentro manifesta e exala o ambiente. O vaso, ele é rústico. Ele não é bonito. Ele não é de porcelana. Muitas vezes queremos ser vasos de inox. Não quebra, tem um brilho. Vasos de cristais. Mas a glória seria nossa. O louvor seria para nós. Mas como somos de barro, feio, o oleiro que nos fez tem o direito de quebrar e fazer de novo quantas vezes ele quiser. Sabe, às vezes que nós passamos por problemas, está servindo ao nosso favor. Deus está usando tudo para o nosso bem. Está cooperando. Para quê? Para nos quebrantarmos mais. Para que a glória de Deus exala ainda mais. Toda vez que você passa por um vale, o Senhor está quebrantando você. Depois do vale, há mais presença na sua vida. Há mais unção na sua vida. Há mais glória de Deus na sua vida. Sabe como os olhos eram feitos? O nardo, a mirra. Quando pegava uma árvore e moía ela várias vezes. E prensava ela até que o óleo escorria-se. Assim também, quando o vinho ele é feito, a uva ela é esmagada, ela é prensada, até que produza um bom vinho. Todas as vezes que você passa por tribulações, problemas, prejuízos, se você corresponde de uma maneira correta, agradecendo a Deus, estando diante da presença dEle, continuando servindo ao Senhor, depois deste processo, o bom perfume será exalado na sua vida. A fragrância de Jesus vai exalar quando você abrir a sua boca. Haverá algo notório, perceptível, algo que as pessoas vão ver claramente que você mudou. Você é uma pessoa diferente depois do quebrantamento. A ceia é um tempo também de nós nos quebrantarmos. As dificuldades é um tempo do Senhor usar isso para nos quebrantarmos. Mas lembre-se sempre,
tudo isso está cooperando para o seu bem. Aleluia. Amém. Porque eu só posso ser bênção na vida de alguém quando eu me deixar partir, quando eu me deixar se quebrantar. Em geral, nós queremos ficar inteiros, porque quebrar dói. Dói. Ficamos sem reação quando tomamos um prejuízo, quando passamos por um problema. Esses dias tomei alguns prejuízos, passei por alguns problemas, me incomodou muito, mas é o Senhor me quebrantando, para que a unção dele cresça ainda mais na minha vida. Amém? Sabe, queridos, e quarto, na verdade, né? A palavra de Deus diz, a ceia, ela é um ato de rememoração. No versículo 25 ele diz, fazer isso em memória de mim. O pão e o cálice nós fazemos em memória dele. Qual a maneira de nós ceiarmos? Em memória dele. Lembrando que no Getsemane ele suou sangue junto com o suor. Por nosso favor. Na cruz, cada uma daquelas chicotadas, dos cravos em suas mãos e seus pés, foi por amor a mim e a você. Foi para te dar uma vida e vida em abundância. Ele foi maldito no madeiro para que você seja abençoado. Ele se tornou pobre para que você fosse rico. Ele se fez enfermo para que você fosse curado. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justos, para que sejamos aceitos diante de Deus. Ele recebeu o fogo da ira de Deus na cruz, para que a ira de Deus nunca mais viesse sobre você. Hoje sobre você tem paz, tem perdão, tem aceitação, tem braços abertos dizendo, venha, Jesus quer intimidade com você. Para que você está demorando tanto? Para que você está evitando tanto Jesus? Para que você está correndo tanto do Espírito Santo? Corra para Ele, o Senhor te ama. Ele quer anunciar a você coisas maravilhosas. Ele quer anunciar a você coisas tremendas. Ele tem uma alegria e paz, por isso Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. Quando você recebe o pão, você está recebendo algo que simboliza o que foi partido na cruz por nós, o corpo dele. Amém, queridos? Você crê nessa verdade? Mas por que nós vemos a palavra de Deus dizendo que nós devemos examinarmos antes de ceiar? Não é examinar você. Esse indignamente é a forma que nós comemos, e não nós que somos indignos. Que é algo de português mesmo. Ceiar indignamente é a maneira que nós fazemos. E não sermos indignos, porque ninguém poderia ceiar. Ninguém poderia ceiar. Ninguém é digno de ceiar por ele mesmo. Porque aquele que fala que não tem pecado, já comete pecado. Não é verdade? Já é pecador. Mas nós ceiamos com entendimento correto, com um coração correto. E ceiar indignamente é apenas sem reverência, sem entendimento, sem revelação. Eu pego um pedaço de pão e tomo um suco como se fosse apenas algo comum. Aqueles que fazem isso, a maldição que continua no mundo não vem sobre ele, porque a ceia está debaixo da obra da cruz. A ceia é continuidade da cruz. É eu continuar recebendo o sangue e o pão e o corpo. Eu continuar me colocando debaixo desta obra. E se eu estou debaixo da cruz, não há maldição sobre mim. Mas aqueles que estão fora da cruz, a maldição continua sobre eles. A maldição está sobre o mundo, porque eles não estão sobre a cruz. Aqueles que ceiam indignamente, a maldição do mundo é compartilhada com ele. Ele se coloca. É por isso que existem algumas maldições no Novo Testamento. É por isso que Paulo fala decair da graça. Ou seja, é o desprezar o que Jesus fez.
é o desprezar a obra da cruz, é o desprezar o sangue, é o desprezar faltando um culto de ceia como este. Como eu disse, é grave faltar um culto de ceia. É grave deixar de ceiar. Como estão entendendo aqui? Amém? Hoje nós vamos ceiar de uma maneira digna. Amém? Com entendimento, com gratidão, quebrantando o coração, em memória dele, oferecendo a nossa vida às pessoas, entregando às pessoas aquilo que nós temos recebido. Outra pergunta, o que você tem recebido? Pergunta ao seu irmão ao seu lado, fala, ele não responde. Fala, o que você tem recebido do Senhor? Você pensar. Entregue o que você tem recebido, amém? Para nós finalizarmos, vamos acabar antes do horário, amém? Antes das 21 horas hoje, porque nós temos um caldo maravilhoso, aleluia. A ceia é uma expressão de esperança. Oh, querido, isso é muito poderoso. Mateus 26, 29 diz: E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber. Coloque aqui para nós, por favor. Hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus, capítulo 26, 29. É uma esperança porque ele diz que ele vai voltar. E vai chegar um tempo que nós iremos ceiar com ele, aleluia, para sempre. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus estava dizendo que ele em carne, ele fisicamente era a primeira e era a última ceia. Ele fala, eu não vou mais beber com vocês aqui, mas nós vamos continuar nos céus. Amém? Aleluia? Com ele lá, para sempre. Não conversa, eu estou terminando. É por isso que no momento que a igreja celebra a ceia do Senhor, nós estamos dizendo, ele está vindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vem me buscar. Sabe, é tão maravilhoso isso. Suponhamos que eu deixei com o Lucas algo muito precioso. Vamos dar um exemplo que eu deixei meu anel com o Lucas. Segura aqui. Porque ele me deu algo. Só que ainda, como garantia que eu vou voltar para poder pagar algo que ele me prestou, eu dei algo precioso para ele. Aí ele tem segurança que eu vou voltar, porque o que eu deixei com o Lucas vale mais. Então ele tem segurança, ele está dizendo, eu tenho certeza que ele vai voltar. Porque o que ele deixou comigo é mais caro. É mais caro. Porque é o selo. É o selo. Ou seja, sabe qual é a garantia que Jesus vai voltar para te levar? Porque ele deixou algo muito precioso com você. O Espírito Santo dentro de você. E a palavra fala que este é o selo da nossa salvação e a esperança. Qual é a esperança? Eu sei que ele vai voltar, porque ele deixou uma garantia muito cara. Ele deixou o Espírito Santo, celeste, dos céus, aqui na terra, num mundo caído. O tanto que o Espírito Santo é precioso, é poderoso, ele não vai nos deixar aqui órfãos, abandonados. Ele deixou o Espírito Santo, porque ele vai voltar e vai nos levar com ele. Aleluia. Essa garantia, qual que é a garantia? O Espírito Santo está em você. Ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador com vocês. Aquele que vai nos anunciar em toda a verdade. A esperança é porque você não está sozinho. Você é a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Ah, eu tenho esperança. Eu sei que ele vai vir. Porque deixou algo que é dos céus comigo. Ah, irmãos, isso é extraordinário. Isso é muito poderoso. Aleluia.
É uma expressão de esperança, porque ele vai vir, mas ele vai levar os apaixonados, ele vai levar os quebrantados, ele vai levar, não é os perfeitos, mas é os apaixonados. Apaixonados, segue o cordeiro aonde o cordeiro está. Apaixonados, querem estar perto da pessoa da qual ele ama. Apaixonado, não mede esforços. Nada é pesado para ele. Mas se tem pessoas que servir a Deus tornou um peso, vir ao culto se tornou um peso, orar se tornou um peso, se ler a Bíblia se tornou pesado, é que a paixão foi embora. E precisamos de clamar, dizendo: Senhor, acende a chama de volta. Acende a paixão. Traz paixão no meu coração. Porque apaixonados, eles são fervorosos. Eles declaram expressões de amor para o Senhor. Apaixonados não ficam calados no louvor. Não ficam apáticos, passivos. Apaixonados são intensos. Quantos são apaixonados aqui? E é por isso que você vai praticar essa palavra a partir de hoje. Amém? A praticar, mudando a nossa forma de servir a Deus. Mudamos a nossa forma de adorar Jesus. Você vai lembrar nos próximos louvores. Eu vou ser intenso, abrindo a minha boca, louvando a Deus, se quebrantando diante dEle. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Dia de ceia é dia de revelação. Dia de ceia é dia de gratidão. Dia de ceia é dia de quebrantamento. É dia de lembrar, rememorar o que o Senhor fez. E quando você vai receber o pão e o cálice, eu já quero pedir os servos que já entreguem. Você não vai comer ainda, você vai lembrar o que o Senhor fez na cruz. Você vai agradecer o que o Senhor fez por você.